Havia um sujeito que estava ali vivendo a vida dele bem tranquilo, até que um parente muito próximo e bem querido resolve desaparecer e deixa algumas coisas de herança para ele. E uma dessas coisas é um anel, mas não é qualquer anel, é um anel mágico. E mais do que mágico, ele é maligno. E mais adiante na história, ele descobre que se esse anel não for destruído, tudo que tem no mundo, e mais ainda, tudo que há de bom, vai acabar. E o que você faria nessa situação? Você iria encarar esse problemão ou iria simplesmente ignorar, deixa que outra pessoa cuida disso, porque afinal eu não pedi por isso, né? É claro que aqui a gente está falando sobre uma história de fantasia, mas ela mostra um problema muito real e bem comum a todos nós, e é sobre isso que a gente vai conversar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. E como vocês já viram aí, a gente vai bater um papo sobre O Senhor dos Anéis. E eu sei que o Tolkien escreveu essa história como sendo única mesmo, né? Não deveria ter, a princípio, essa divisão que a gente tem em uma trilogia. Mas eu vou me aproveitar disso para que a gente não gaste toda a história em um vídeo só, porque é uma história muito rica, né? Então hoje, de modo especial, a gente vai focar só em A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro dessa mesma trilogia. E se Deus quiser, mais para frente aqui no canal a gente também vai falar sobre As Duas Torres e O Retorno do Rei. E o livro já começa com a notícia de que o Bilbo vai celebrar uma grande festa por conta dos seus 111 anos de idade. E com essa idade toda, o que gerava ali um burburinho entre os hobbits era que ele ainda preservava uma ótima aparência e também possuía muitos bens. Só que se você leu O Hobbit, a gente sabe que essa riqueza toda do Bilbo veio justamente do auxílio que ele prestou aos anões durante a aventura ali deles, e a boa aparência é resultado desse anel mágico que ele achou quando ele se deparou com o Gollum no meio dessa jornada. Lembrando que temos vídeos sobre o Hobbit aqui no canal, inclusive me parece que é um dos favoritos de vocês, e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para caso alguém queira assistir. E a notícia dessa festa deixa todo mundo agitado ali na Vila dos Hobbits. Só que o que ninguém sabe é que o Bilbo planeja sumir, desaparecer no meio dessa mesma festa. E é justamente isso que ele faz. Durante ali o seu discurso de aniversário, ele coloca o anel no dedo, vai para casa. Para quem não sabe ou para quem não lembra, o anel tem o poder de deixar ele invisível. E aí ele volta para sua toca algumas coisas para finalmente conseguir partir. Só que quando o Bilbo chega na sua toca, ele se depara com um Gandalf. E nisso, eles têm uma conversa. E a gente descobre que o Bilbo quer ir embora porque ele sente falta das montanhas. Ele quer descansar, quer ter tempo ali de escrever o livro dele. Então, por isso, ele está indo embora e está deixando algumas coisas de herança para o seu sobrinho favorito, que é o Frodo. E chega um momento ali em que o Gandalf questiona se o Bilbo vai deixar também o anel como herança ali para o Frodo. E ele, de fato, pretendia deixar. Só que quando chegou o momento de se desapegar do anel, o Bilbo ficou muito nervoso, muito alterado. Acho que alterado é a palavra, né? E o Gandalf, percebendo ali o efeito domínio que o anel mágico tinha sobre o Bilbo, ele fica insistindo, 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 até que finalmente o Bilbo consegue deixar esse anel para trás. E pouco tempo depois que o Bilbo tinha partido, o Frodo chega na toca e recebe as notícias da sua partida com o Gandalf. E também fica ali sabendo das coisas que ele recebeu como herança, inclusive sobre o mesmo anel. Só que o Gandalf ali, como grande conselheiro, ele diz para o Frodo, aconselha fortemente que ele não usasse esse mesmo objeto. Bom, e conforme o tempo foi passando, é engraçado que o Frodo, ele começou a causar o mesmo estranhamento ali entre os hobbits que o Bilbo causava, porque ele também começou a manter uma boa aparência apesar da idade ir avançando. E enquanto isso, do lado de fora do condado também, já há um bom tempo,
algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Tanto que em dado momento, o Gandalf retorna ali para o condado e conversa com o Frodo sobre tudo isso. É uma conversa bem longa ali que eles têm, resumindo, o Sauron, que é o Senhor Sombrio ali da Terra-média, ele estava retornando, ou seja, ele estava voltando a se erguer. Só que, para que o seu poder e seu conhecimento se tornassem maior, ele precisaria justamente daquele anel mágico, daquele anel maligno, que foi cair bem na mão de quem? Bem na mão do Frodo. E tem um trecho aqui no livro que ele fala um pouco sobre esse poder do anel, né? Então, um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. E como o próprio Sauron, que fabricou ali aquele anel, e o próprio poder dele ficou preso nesse objeto, ele quer isso aí de volta, e ele não vai descansar enquanto não achar. Por isso, então, que o Gandalf, ele recomenda que o Frodo parta para Valfenda, porque assim ele consegue proteger o condado de sofrer possíveis ataques e ao mesmo tempo conversar com o Elrond e ver o que eles poderiam fazer com aquela bagunça toda ali. Só que a gente tem um detalhe. Durante toda essa conversa entre os dois, tinha o Sam, que era o jardineiro que adorava ouvir as histórias de aventura do Bilbo. Ele estava ouvindo tudo do lado de fora da janela. E o Gandalf descobre e determina então como uma punição de que o Sam seria responsável de ser esse acompanhante do Frodo durante toda essa empreitada deles. Mas o Frodo, ele não parte logo de cara. Ele faz um plano. Para não chamar muito a atenção, né, o Bilbo já tinha desaparecido, ali ia desaparecer também. O que ele fez? Ele resolveu se mudar para outra casa mais distante ali do lugar que ele morava, e só depois de se mudar para esse lugar diferente, ele sim então partiria. E apesar de apenas o Gandalf e o Sam conhecerem esse plano de ir para Valfenda, alguns amigos do Frodo também ficam responsáveis de ajudá-lo pelo menos com essa coisa da mudança de casa. Entre eles, a gente tem o Merry e o Pippin. Só que como o Frodo ele falhou miseravelmente em esconder as intenções dele de partir, os amigos também acabaram descobrindo e eles se negaram a abandonar Frodo. Então acabou que o Frodo saiu, partiu ali do condado, não só com o Sam, mas também acompanhado do Pippin e do Merry. E já nesse pequeno percurso deles, eles se veem perseguidos pelos Cavaleiros Negros, que seriam os servos ali do Sauron, e que estavam atrás do Frodo justamente por causa do Anel. Então, aos trancos e barrancos, eles rumam para Valfenda, passando ali pela Floresta Velha que ficava próxima ao condado. Só que logo de cara, o Merry e o Pippin são pegos ali por uma árvore mágica e eles já estagnam ali na jornada. Só que nisso a gente acaba conhecendo um outro personagem bem importante que a gente não tem nos filmes, que é o Tom Bombadil. Ele é um sujeito lá bem forte e bem antigo, ele tem uns poderes relacionados à natureza, agora eu não me lembro direito, e ele ajuda os hobbits, ele deixa eles passarem alguns dias ali na sua casa com a sua ajuda. E, inclusive, gente, eu abri um parênteses aqui, eu fiquei chocada eu ouvi falar que muitas pessoas não gostam do Tom Bombadil. Eu sei que ele fala cantando, às vezes é meio chato, mas não gostar dele, coitado, gente, tão gente boa, né? Ajudou tanto. Mas enfim. Aí ele aconselha os hobbits a, durante esse percurso, acharem abrigo na estalagem do Pônei Empinado. Durante esse caminho até a estalagem, o Frodo ele conversa com os seus companheiros de viagem e pede para que ninguém fale a verdade, né, sobre o nome dele, para ninguém citar o nome Bolseiro, até porque ninguém não tinha como saber quem estava a serviço do Sauron. E chegando lá, o Frodo acaba conhecendo um sujeito meio mal encarado, pelo menos a princípio, chamado Passo Largo. E o Passo Largo recomenda o Frodo a impedir ali o Sam e o Pippin de acabar falando alguma besteira, porque ali eles
estavam bebendo, conversando, o Pippin estava até empolgado demais, e o Frodo falou assim, meu Deus, é verdade, né? Porque o pessoal ali acabou perdendo a noção do perigo. E quando o Frodo vai lá tentar tirar o foco, a atenção dos seus amigos, ele só piora a situação. O povo faz ele cantar, faz ele beber, e chega em determinado momento que ele acaba caindo. Ele cai ali em cima da mesa. E assim, numa fração de segundos que o povo ia abrir a boca para dar risada, todo mundo ficou chocado, porque o Frodo simplesmente desapareceu. Lembra que o Gandalf tinha falado para ele não usar o anel? Pois é. E quando ele fez isso, é como se o Frodo tivesse ligado um sinal gigante no céu, falando, ó, eu tô aqui, viu, cavaleiros negros, podem vir. E vendo toda aquela situação, o Passo Largo estava bem atento, ele se oferece para ajudar e acompanhar os hobbits nessa jornada deles. E a princípio todo mundo fica meio desconfiado. Só que eles descobrem, por meio de uma carta escrita pelo próprio Gandalf, de que o Passo Largo era uma pessoa de confiança e que o nome verdadeiro dele, na verdade, é Aragorn. E assim, então, eles conseguem, junto com Aragorn, rumar até Valfenda. E lá em Valfenda, eles acabam reunindo um conselho com todas as pessoas que estavam por ali, e fica decidido que a melhor forma de lidar com aquele problema, com aquele anel, é justamente destruindo ele. Só que a única forma de fazer isso é levando o anel para Mordor, ali na Montanha da Perdição, onde justamente ele foi forjado. É a única maneira. E aí, para embarcar nessa missão extremamente perigosa, praticamente um adeus definitivo, eles formam a Sociedade do Anel, com 9 pessoas. Então, entre eles, nós temos o próprio Frodo, que é o portador do anel, porque apesar do Frodo cair em tentação algumas vezes, todo mundo reconhece e admite que, de fato, né, na mão de qualquer outra pessoa poderia ser muito pior. E o Frodo também, ele livremente assume essa responsabilidade de carregar esse fardo mais pesado no final das contas. Nós também temos o Sam, que não desgruda do Frodo, e ainda bem por isso. Além disso, nós temos o Pippin e o Merry, que também não ficam muito atrás, eles batem o pé e insistem de que vão acompanhar o Frodo nessa jornada. E claro, a gente continua aí com o Aragorn, e não só o Aragorn sendo homem, né? Nós também temos o Boromir. Nós continuamos com o Gandalf, ainda bem também, nessa jornada. E por fim, nós temos aí uma dupla icônica, que seria o Legolas, representando os elfos, e o Gimli representando os anões. E aí, partindo juntos nessa missão, é claro que eles não tiveram descanso, eles enfrentaram muitas dificuldades no meio do caminho. Talvez a maior delas e mais marcante foi quando eles estavam atravessando as minas de Moria. E o Gandalf acabou ficando para trás, inclusive todo mundo ali acreditou que ele morreu, né? Todo mundo ficou com essa dor, porque o Gandalf se responsabilizou por enfrentar uma criatura gigante, uma criatura antiga e bem perigosa, para que eles pudessem seguir a missão deles. Agora indo, né, mais pro final do livro, os 8 agora que sobraram acabaram formando um acampamento para descansar um pouco, enfim. E nesse meio tempo, o Anel começou a, mais ainda do que ele já estava antes, né? Começar a exercer suas influências malignas sobre o Boromir. Tanto que o Boromir, ele passou a acreditar fortemente que se ele usasse o Anel, ele poderia usar para salvar o seu povo. Só que isso não passava de uma tentação enganosa, porque o anel sendo algo profundamente mal, não poderia ser usado para algo bom. E quando o Frodo ele vê o quão alterado o Boromir ficou para conseguir obter esse objeto, ele decide ficar invisível. E aí o Boromir fica doido, né? Só que depois, quando ele esfria a cabeça e talvez quando a tentação do anel já estava mais longe, ele cai em si e se arrepende, e ele tenta pedir desculpas. Só que não adianta muito, porque o Frodo já estava bem longe dali. E ele não só estava longe dali, como ele já
havia tomado a decisão de partir para Mordor sozinho, sem mais ninguém, porque ele começou a ficar preocupado com isso, né, com essa influência maligna que o Anel estava jogando em cima dos outros membros da sociedade. Só que nessa tentativa aí de sair sem ninguém ver, o Frodo pega ele no pulo, mexendo ali nos barcos. E aí ele fala: Ó, Frodo, você pode até se separar da Sociedade do Anel, mas sozinho você não vai não. Então aqui acontece a separação, né, o rompimento da Sociedade do Anel. O Sam e o Frodo partem sozinhos para Mordor, para destruir esse maldito anel, enquanto que o resto da sociedade que ficou por ali acabou sofrendo um ataque dos orcs, até porque os orcs também, servindo ao Sauron, eles estão atrás dos hobbits com esse anel. Inclusive, o Boromir, apesar da fraqueza dele, da miséria dele diante do anel, ele acabou morrendo como um herói, né? Ele tentou a todo custo proteger o Merry e o Pippin, que acabaram ali sendo confundidos com os hobbits, possíveis hobbits com o anel mágico, e ele acabou morrendo, né? Infelizmente. Mas de qualquer forma, o Merry e o Pippin foram sequestrados, e aí sobrou então o Aragorn, o Legolas e o Gimli. Quando eles perceberam que o Frodo e o Sam haviam partido sozinhos, eles respeitam essa decisão e acabam, né, se decidem por pelo menos irem atrás do Merry e do Pippin para salvá-los. Então aqui se encerra pelo menos essa primeira parte da história. Mas a gente vai voltar um pouquinho agora, lá para o começo, quando o Gandalf está justamente explicando para o Frodo o que está acontecendo ali fora do condado, aquela questão do Sauron com o anel e tudo mais. Porque, nesse momento, eles têm um diálogo que é até muito marcante, bem famoso, pelo menos entre o pessoal aí que já leu O Senhor dos Anéis. E eu gostaria justamente de conversar um pouco com vocês sobre esse diálogo dos dois. Então, quando finalmente o Gandalf, ele conclui, ele termina de explicar para o Frodo tudo o que estava acontecendo, ele fala o seguinte: Gostaria que não tivesse que acontecer no meu tempo, afirmou Frodo. Eu também, assentiu Gandalf, e gostariam todos os que vivem para ver tais tempos, mas isso não cabe a eles decidir. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E uma das coisas que o Senhor dos Anéis consegue retratar muito bem é justamente essa temática da responsabilidade. Eu até estava com um pouco de receio de falar sobre isso por aqui, porque de uns tempos para cá vem se demonizando a ideia dessa questão com muita frequência, né? Tanto que pessoas irresponsáveis, elas são vistas como legais, como divertidas, ou até mesmo a ideia, né, de ter responsabilidades é sempre vista como um problema. Sendo que, na verdade, ter responsabilidade, ser responsável, é vital, é super necessário para nós. Porque a responsabilidade é justamente essa capacidade da gente responder aos apelos que a vida nos faz através das circunstâncias. Por exemplo, ali o Frodo, aquela bomba, né, caiu em cima dele para ele resolver, mesmo ele não tendo pedido por aquilo. E ele respondeu da maneira que ele achou correta, da maneira que ele achou mais responsável. E vamos combinar, né? Ele respondeu, apesar do tamanho dele, com muita coragem. Então a responsabilidade, ela também abarca essa coisa de viver consciente de que as nossas decisões e as nossas atitudes, elas moldam a nossa vida, a nossa história. E aí, quando o Gandalf ele traz essa ideia de que a única coisa que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado, é justamente essa coisa de responder, responsabilidade, responder pela própria vida. Porque não é tanto o que acontece com a gente, mas sim como a gente responde a esses acontecimentos. Sem contar que essa coisa da responsabilidade, ela está intimamente ligada ao tempo, né? Porque se a gente parar para pensar, a nossa vida, ela é um sopro, passa muito rápido. Então, o que nós estamos fazendo com o pouco tempo que a gente tem? Porque se é pouco tempo, então ele é precioso. E uma coisa muito curiosa é que muitas pessoas adoram exaltar a questão da liberdade, né? Porque a liberdade é maravilhosa. E de fato, a liberdade ela é maravilhosa. Só que outra verdade
sobre a liberdade é que ela sempre, a gente gostando ou não, vai andar de mãos dadas com a responsabilidade. Até porque se você é livre para escolher alguma coisa, logo você é responsável por essa escolha. Então a liberdade, ela implica a responsabilidade. A pessoa que quer evitar ser responsável a todo custo, ela tá deixando de lado, ou melhor, ela não tá colocando em prática a própria liberdade, no final das contas. Já a pessoa que busca assumir compromissos, claro, com prudência, mas busca assumir compromissos e busca ser fiel a eles, essa sim tá sendo de fato livre, ela tá colocando isso em prática. E ainda sobre essa questão de fazer escolhas livremente, se nós pararmos para pensar, nós fazemos escolhas o tempo todo. Só que muitas dessas escolhas, na maioria das vezes, elas são pequenas. Então, como eu vou me comportar, como eu vou gastar o meu tempo, esse tipo de coisa, banal. Só que nós esquecemos que são essas escolhas pequenas, essas escolhas diárias, que a soma delas, no final das contas, vai resultar na nossa vida. São elas que vão moldando a nossa história. E isso faz a gente desembocar num assunto que é bastante delicado, mas também que é importante de ser falado, porque nós precisamos buscar ter uma honestidade interior de reconhecer que muito provavelmente a nossa vida é do jeito que ela é, por culpa nossa. É claro que ambiente familiar, situação financeira, esse tipo de coisa, elas influenciam e podem influenciar muito mesmo. Só que elas não determinam. É aquela máxima da logoterapia, né? Você não é livre de, mas é livre para. Você pode não ser livre das suas circunstâncias, mas você é livre para agir dentro delas da melhor forma possível. Sem contar que ao longo da nossa vida vão surgindo oportunidades de, se não melhorar, pelo menos fazer as coisas ficarem menos piores. E às vezes a gente tá muito distraído para aproveitar essas oportunidades, ou até mesmo nós não estamos dispostos a pagar o preço, porque é aquela coisa, né? Tá ruim, mas tá bom. A situação que eu tô tá ruim, mas tá bom porque até que eu me acostumei. Então, a nossa vida, a nossa narrativa de vida, ela é moldada por justamente como nós escolhemos responder a tudo isso que nos acontece. Tem um livro que eu já citei aqui no canal, que é A Maturidade, do Rafael Cifuentes. E ele usa um termo que eu acho maravilhoso, que é o caso do adulto infantiloide. Vocês já devem ter reparado que, por exemplo, quando a gente pega alguma criança fazendo alguma coisa errada e você aponta aquilo, né? Você fala, fulano, por que você fez isso? E aí a criança geralmente fala, não, eu não fiz. Aí você fala, você fez sim, eu vi. E aí a criança fala, mas é porque o ciclano tirou o meu brinquedo e aí eu tive que fazer isso, né? Então a criança, geralmente ela tem essa tendência, né, de colocar a culpa no outro, de culpar outras coisas. E muitas pessoas, elas envelhecem, cronologicamente falando, mas elas continuam com essa postura infantil diante da vida. Elas não conseguem reconhecer o peso, o efeito que as próprias atitudes e escolhas que ela fez e continua fazendo ao longo da vida têm na própria história, né? E isso volta de novo naquele ponto que eu falei. Nós precisamos fazer esse esforço de ter uma honestidade interior, sabe? De parar e se perguntar, poxa vida, a situação tá ruim mesmo, mas será que eu não fiz ou ainda estou fazendo algo que está cooperando com isso? Seja alimentando maus hábitos, seja se conformando, né, com a situação, seja gastando tempo com coisas que não deveria. E ainda dentro dessa coisa meio infantil, né, porque criança não tem responsabilidade. Ou se tem, são responsabilidades bem pequenininhas, né, comparadas às da vida adulta, por exemplo. E muitas pessoas, elas adotam aquela postura diante da vida do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que se você fizer isso, a vida vai levar mesmo. E é capaz de, em algum momento, você se ver encurralado em um buraco que você caiu
E aí, com que cara você vai culpar os outros? De verdade, assim, como que você pode culpar as circunstâncias de fora se você mesmo quis que elas te arrastassem? E quando eu brinco com isso, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de ser criança e tal, não é pra gente ficar se martirizando, né? Por exemplo, tudo é culpa minha mesmo, agora já era. Não é essa a ideia. Mas o ponto é, a pessoa que ela não consegue reconhecer a própria responsabilidade e assumi-la, né, diante da própria vida, ela não vai conseguir, antes de tudo, melhorar as coisas para si mesma. Essa é a mesma pessoa que nunca vai conseguir se redimir consigo mesma. Porque se ela é incapaz de enxergar os erros que ela mesma está cometendo, onde ela está falhando, vai ser impossível ela enxergar também como as coisas podem melhorar. Até porque, se o culpado e o inferno é sempre os outros, então não tem muito mesmo o que você fazer, a não ser deixar a tua própria história ser determinada, né? Você é um escravo das coisas exteriores que te acontecem, das suas próprias más decisões, do teu temperamento, dos teus defeitos. Então, a pessoa que não se apercebe da própria liberdade de escolha e também da própria responsabilidade, ela vive como se ela não as tivesse. E aí termina vivendo escravo das próprias circunstâncias. Já a responsabilidade, ela nos ajuda a ver que as coisas que nos acontecem em nosso ambiente, tudo isso influencia sim, tudo isso tem um peso sim, não estou falando que não tem. Mas nós também temos o poder e a liberdade de escolher e tomar as nossas decisões na medida do possível. A responsabilidade, ela nos ajuda a enxergar os momentos em que a gente comete falhas e, tendo essa humildade de reconhecer esses momentos, nos permite ver saídas novas para que num próximo momento a gente acerte, a gente faça acertos. E ainda sobre essa temática da responsabilidade, outro fato sobre ela é que é a responsabilidade o jardim onde a nossa personalidade floresce, porque é através da tua responsabilidade que você exerce a tua liberdade. Carregar o fardo das responsabilidades é pesado, mas é também o meio pelo qual a gente se realiza. E a história do Senhor dos Anéis está cheia desses exemplos, né? Mas vamos focar aqui no Frodo. Ele não tinha pedido por aquilo, ele não queria resolver aquele problema a princípio, inclusive, mas ele foi lá e buscou responder da melhor forma possível. E ele seguiu essa decisão, esse compromisso que ele fez consigo mesmo e com os outros até o fim. E não só o Frodo, mas todos aqueles que estavam acompanhando, que estavam ajudando de alguma forma. E isso moldou muito do caráter deles, moldou muito a personalidade deles. Aquela potência interior que eles tinham de ser, vamos usar aqui o termo, né, a melhor versão de si mesmos, ela se concretizou por meio da resposta que eles deram às circunstâncias. E com a gente também não é diferente. Tem um autor, agora pior que eu não me lembro o nome, mas ele defende muito a ideia de que nós, psicólogos, a gente não tem que tratar o paciente como ele está, mas sim a pessoa que ele pode ser. Então, essa pessoa que cada um de nós podemos ser, ela vai se concretizar através das responsabilidades que a gente for assumindo. E, de novo, não tomar responsabilidades à toa e só para falar que agora é responsável, mas responder bem aquilo que a tua vida tá te pedindo a cada momento. Sem contar que se a gente for analisar, claro, né, com mais profundidade, essa situação do Frodo e dos colegas, amigos aí de jornada dele, mostra que assumir esses compromissos, ser responsável, é o que dá não só a forma do nosso caráter, mas também nos ajuda a vencer as nossas próprias fraquezas, os nossos próprios limites e as nossas inseguranças. Então, é verdade sim, que ter responsabilidade, né, ser responsável, é carregar fardos. Mas, quando a gente busca abdicar, deixar de lado a responsabilidade, a gente vai continuar carregando o fardo. O fardo de não usufruir dos benefícios que é ser alguém responsável. Então, viver uma vida com mais sentido, exercer a própria liberdade e desenvolver a própria personalidade.
A pessoa que busca renunciar, né? Não quero ser uma pessoa responsável. Ela tá deixando de lado todos os benefícios que a responsabilidade carrega consigo. No fundo, a gente sempre vai pagar um preço, sendo responsável ou não. Então a gente precisa escolher livremente por onde a gente quer caminhar. Lembrando que não escolher, não se decidir por um caminho, também é uma escolha. Enquanto eu estava montando o roteiro desse vídeo, eu estava dando uma lida nesse livro aqui, A Falta de Sentido, um desafio para psicoterapia e a filosofia, do Viktor Frankl. Eu achei um trecho aqui que eu falei, meu Deus, eu tenho que colocar nesse vídeo também. E ele fala o seguinte: o mundo não é um manuscrito que não conseguimos decifrar. É antes um registro que nós mesmos devemos escrever. Esse registro é escrito de forma dramática. Como disse Martin Buber, a mente não funciona em monólogos, mas em diálogos. O registro do mundo é dramático porque contém o registro de nossa vida. E a vida nos coloca questões o tempo todo. Interroga-nos de modo que devemos ser responsivos e responsáveis. Na verdade, a vida é um teste de perguntas e respostas. E aí aqui a gente volta de novo naquela frase do Gandalf, né? Como nós estamos respondendo a esse tempo que nós temos? O que a gente está fazendo com ele? E para quem ainda acha que a responsabilidade, né, ser responsável é uma espécie de prisão, é importante a gente lembrar, a gente pensar numa analogia do rio, né? Um grande amontoado de água sem uma margem acaba se perdendo, não tem utilidade. A água evapora muito fácil. Já um rio com as suas margens, a água tem a potência ali de exercer, de dar a vida. Então, a responsabilidade, ela é vital nesse sentido. É ela que nos faz buscar responder aos questionamentos que a vida nos faz. E isso nunca foi um problema, e sim a solução. E que com a ajuda do exemplo do Frodo e dos demais membros da Sociedade do Anel, a gente também possa buscar exercer, colocar em prática essa capacidade de responder aos apelos, aos questionamentos que a vida nos faz. E assim que a gente possa escrever a nossa própria história de forma mais consciente, né? E não deixar para coisas externas, fatores externos, ou até mesmo nossos defeitos, determinarem a nossa narrativa de vida. E no final das contas, a gente vai estar fazendo aquilo que o Gandalf falou, usando bem, decidindo de forma mais consciente o que fazer com o tempo que a gente tem. E como sempre, eu espero que essa reflexão tenha feito sentido e que tenha sido útil de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!